Olá malta, bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast barra canal de YouTube sobre finanças pessoais. O meu nome é Sérgio Rodrigues e hoje vai ser o primeiro episódio onde realmente vamos estar a falar de algum tema em concreto, visto que no relançamento o primeiro episódio que eu fiz foi apenas e só a anunciar que estou de volta e hoje vamos aqui falar sobre um tema que é particularmente interessante, que sempre me perguntaram muitas vezes e que nos últimos meses, ou talvez no último ano ou 2 anos no máximo, tem ganho ainda mais relevância: comprar ou arrendar casa. O que é melhor? Será que há uma perspectiva melhor do que a outra? Haverá vantagens e desvantagens dos dois lados? É sobre isso que eu quero falar convosco hoje. Muitas vezes se fala que arrendar é um desperdício de dinheiro. Há quem diga que estamos apenas e só a dar dinheiro ao senhorio, que estamos a pagar algo que nunca será nosso e que se usássemos esse dinheiro para uma casa nossa, uma casa própria, que então seria muito melhor. E sim, percebo aí o ponto de vista, obviamente, em estar a pagar 500 euros ou 500 euros a um banco para um bem que eventualmente será nosso. Eu entendo o ponto de vista. No entanto, acho que muitas vezes acabamos por simplificar demasiado este tema, a fazer as contas um bocadinho mal feitas, e é sobre isso que quero falar hoje, porque na verdade eu acredito que comprar ou arrendar são duas boas soluções que se vão enquadrar em diferentes pessoas, em diferentes situações, e uma delas fará mais sentido nos casos, outra delas fará mais sentido no outro caso, e está tudo bem. Começamos então pela parte do arrendamento. Quais são, na minha opinião, obviamente, as grandes vantagens do arrendamento? Em primeiro lugar, é um processo muito mais simples e muito mais rapidamente nós conseguimos entrar na casa, porque mesmo na compra, se não tivermos crédito bancário, assumindo que temos todo aquele dinheiro para comprar a casa, temos sempre aqui algumas semanas, às vezes meses, em todo o processo de escritura, em todo esse processo mais burocrático que é necessário, enquanto que na casa, teoricamente, se ela estiver vazia e pronta a habitar, eu posso entrar logo no dia a seguir. Nada me proíbe de ver a casa, assinar o contrato de arrendamento no mesmo dia e começar no dia a seguir. Por isso, é uma coisa sempre muito mais rápida. Obviamente que um outro ponto também importante é em relação a custos iniciais. Arrendar uma casa é muito mais barato, porque mesmo que eu tenha que entregar, e normalmente entrego algumas rendas antecipadas ou as rendas de caução, atenção aos limites, ok? Mas ainda assim há sempre aquele algum valor inicial que eu tenho que ter pronto para pagar, será sempre menos do que numa casa. Porque se for uma casa em que eu tenha capitais próprios, então tenho toda aquela disponibilidade de capital que eu tenho que ter. Se for mesmo com crédito de habitação, há sempre pelo menos 10% do valor da casa que eu tenho que ter em capitais próprios e isso será sempre muito dinheiro. Além disso, ou seja, independentemente de ser com totalidade de capitais próprios ou com crédito de habitação, há sempre toda a parte do IMT, do imposto de selo, dos custos de aquisição e isto, normalmente, os custos totais, este tipo de custos, rondam ali os 5% da casa. Mais ou menos, ok? Obviamente vai dependendo das casas, vai dependendo dos valores, vai depender de algumas situações, mas, genericamente falando, estes custos iniciais da casa são, sensivelmente, 5% do valor da casa e esses 5% à partida serão sempre bastante mais do que as rendas antecipadas ou a caução que eu tenho que entregar. Por isso, para já temos já duas vantagens no arrendamento, que é a rapidez com que eu consigo entrar na casa e também os custos iniciais que são bastante mais baixos. Uma outra vantagem que eu vejo no arrendamento é em relação à flexibilidade que eu tenho, porque na verdade eu consigo fazer um contrato de arrendamento e daí a 2 anos eu pretendo mudar de casa ou para uma casa maior porque entretanto me juntei com alguém ou tive filhos, ou então porque fui trabalhar para uma outra cidade e tenho que mudar de casa. E eu no arrendamento tenho bastante mais flexibilidade, porque termino o meu contrato de arrendamento, obviamente cumprindo os pré-avisos que tenho que cumprir, e mudo para outra casa e recomeço esse processo. No caso da venda, é óbvio que eu também consigo vender a minha casa e comprar outra, mas mais uma vez será um processo sempre muito mais longo, com muito mais processos, com muito mais burocracia, com muito mais custos do que no arrendamento, porque eu tenho que colocar a casa à venda, depois se calhar vou precisar do dinheiro da venda para fazer a compra da nova, ou pelo menos para dar naqueles custos iniciais, e há muito mais burocracia associada e muito mais coisas, e por isso a minha flexibilidade ou a minha agilidade em termos de mudança de casa é sempre muito diferente. Uma outra vantagem em termos de arrendamento, e eu acho que esta não é muito sabida, a maior parte das pessoas não sabe que isto existe, ou pelo menos não se lembra dela, é que eu posso deduzir no IRS 15% das rendas que eu estou a pagar até ao máximo de sensivelmente 500 euros por ano e por pessoa. Ou seja, eu pago as minhas rendas e quando vou submeter o meu IRS no ano seguinte,
uma das deduções que eu posso fazer são então 15% do valor das rendas que eu paguei até ao máximo de 500 euros, ok? Atenção, se tiver em casa um contrato de arrendamento com alguém, companheiro, companheira, amigo, seja quem for, é contado sempre metade das rendas para cada um, ok? É isso que vai aparecer no IRS. No IRS de cada um vai aparecer metade da renda paga e é sobre esse valor que depois vai incidir esta dedução. E por isso eu vou recuperar, entre aspas, 500 euros dos meus impostos, que é uma coisa que eu, por exemplo, no crédito de habitação já não posso fazer. É verdade que quem tem créditos de habitação mais antigos, até 2007, podia deduzir uma parte dos juros do crédito de habitação na habitação própria permanente, entenda-se. Neste momento isso já não é possível. Todas as pessoas que têm um crédito de habitação de 2007 para a frente, aliás 2008 na verdade, para a frente, já não podem deduzir absolutamente nada do seu crédito de habitação. Por isso, até em termos fiscais, de certa forma, acaba por ter aqui uma vantagem eu estar no arrendamento e não na compra. Agora, desvantagens do arrendamento. Obviamente que há uma dependência do meu senhorio, ou da minha senhoria, porque estou dependente do senhorio querer terminar o contrato e colocar outras pessoas, querer vender a casa, apesar de a lei proteger, e bem, na minha opinião, os inquilinos numa situação de venda, mas ainda assim eu estou sujeito a isso. Estou sujeito também aos aumentos de renda anuais que são de acordo com os coeficientes que têm sido muito, muito baixos, ok? Para 2024, por exemplo, que eu tenha conhecimento, ainda não está confirmado o que é que vai acontecer, porque de acordo com o coeficiente normal, com a regra normal, as rendas poderão sofrer um aumento de quase 7%. Em 2023, este coeficiente mostrava, contas redondas, 5,5%. E, no entanto, o governo limitou a 2%. Está a ser discutido e que eu tenha conhecimento ainda não está 100% definido o que é que vai acontecer em 2024, se haverá novamente algum limite ou se realmente será aplicada a regra normal, o coeficiente normal, e as rendas poderão aumentar praticamente 7%. Uma coisa já agora importante que estamos a falar, em relação a custos, é uma vantagem que eu também vejo no arrendamento, é que para mim o custo é bastante fixo, porque eu pago a minha renda mensalmente e lá está tudo incluído. Enquanto que se eu for proprietário da casa, eu tenho que me preocupar não só com a prestação do banco, mas também com condomínios, com seguros, com IMI, com a manutenção normal, com a manutenção do condomínio, se o prédio decidir ou precisar, obviamente, por exemplo, fazer obras no telhado, que é uma coisa extremamente dispendiosa, eu, enquanto condómino, vou ter que participar. E por isso há aqui uma variabilidade muito grande, até, por exemplo, na questão da prestação, que era uma coisa que nós já nos tínhamos esquecido que isto podia acontecer, mas os últimos 2 anos praticamente relembraram que isto pode e aconteceu. Esta subida da taxa Euribor de uma forma absolutamente brutal, de menos 0,5% para 4% num espaço muito curto, fez com que as prestações disparassem, ou seja, aquele custo da prestação para quem tem uma taxa variável, que é a esmagadora maioria, de repente o custo disparou, enquanto que nas rendas, sim, aumentou estes 2%, no pior dos cenários pode aumentar estes 7% agora, mas durante o resto do ano a coisa é completamente estável. E por isso, até em termos de previsibilidade de custos, acaba por ser mais vantajoso, de certa forma, estar no arrendamento. Ok? Por isso, agora, falando um pouco também das vantagens da compra, porque obviamente também existem. É verdade que se eu estiver com uma casa própria, eu vou estar a construir o meu próprio património, porque eu vou comprar um imóvel, vou ter, na maioria dos casos, um crédito de habitação associado a ele, e o que vai acontecer é que à medida que o tempo passa, o valor do imóvel vai subindo ao mesmo tempo que o valor do crédito vai baixando. E por isso o meu património líquido vai aumentando, porque o meu ativo, a casa, é cada vez maior e o meu passivo, o crédito, é cada vez menor, ok? Muita atenção, porque para quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, e quem não leu, eu recomendo vivamente que o faça, o autor, o Robert Kiyosaki, fala de ativos e passivos de uma forma diferente. E ele fala especificamente no exemplo da casa própria, onde ele menciona que a casa própria é um passivo e não um ativo. Isto porquê? Porque o autor, o que ele fala é que ativos são tudo aquilo que nos coloca dinheiro no bolso e passivo é tudo aquilo que nos retira dinheiro do bolso. Ora, nesta perspectiva, a nossa casa própria é um passivo, porque todos os meses nos custa a prestação, os impostos, os seguros, o condomínio e tudo isso, e nesta perspectiva é um passivo. No entanto, numa abordagem, se formos um bocadinho mais a fundo, o que acontece é que a nossa casa é um ativo, é uma coisa que está em nosso nome, apesar de estar hipotecado ao banco durante 30 ou 40 anos, e se alguma coisa correr mal, na verdade é do banco e não nossa, ok? É verdade, vamos ser muito honestos em relação a isso, mas ainda assim a casa tendencialmente será nossa.
e é um ativo que vai valorizando, é uma coisa que é minha propriedade e ao longo do tempo vai valorizando, ao mesmo tempo que eu tenho um passivo que é um crédito de habitação que ao mesmo tempo vai diminuindo. E este diferencial, ativo menos passivo, é o nosso património líquido. Quando se fala de riqueza financeira, fala-se de património líquido, o que se diz em inglês de net worth. Quando se fala das pessoas mais ricas do mundo, estamos a falar em net worth, em património líquido, ok? É esta diferença entre ativos e passivos. E por isso, se eu tiver uma casa própria, mesmo que eu tenha um crédito de habitação associado com todos os custos associados a ele, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, o meu ativo, a minha casa, vai tendencialmente valorizando, ao mesmo tempo que a minha dívida se vai reduzindo e por isso o meu património líquido vai sendo cada vez maior. Apesar disto, mês a mês, me custar dinheiro e eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, só posso concordar com o facto de a casa própria nos custar bastante dinheiro e normalmente uma coisa não compensa a outra, ou seja, o dinheiro que ela nos custa mensalmente não compensa ou não é compensada pela valorização do ativo. Ainda assim, ele existe. Isto, por exemplo, é muito diferente para quando temos uma habitação em investimento. Por exemplo, no caso do arrendamento, se nós comprarmos uma casa para arrendar a alguém, nós temos a valorização do ativo e a redução da dívida da mesma forma, mas com uma grande diferença. É que o custo mensal não é nosso, mas sim do nosso inquilino. É o nosso inquilino que está a suportar, assumindo que as contas foram bem feitas e que o negócio bate certo, é o nosso inquilino que está a suportar todas as nossas despesas, ao mesmo tempo que o ativo que nós temos valoriza e a dívida diminui. E isto liga-se àquela questão de há pouco de ser inquilino é estar a dar dinheiro ao senhorio. De certa forma é. Mas agora fica aqui um desafio, de certa forma, ambicioso, que é, então se é assim tão bom, então porquê é que não somos todos senhorios? Porque, na verdade, Portugal precisa de senhorios. Portugal tem muito poucas casas em arrendamento e sabemos que uma esmagadora maioria, salvo erro, mais de 90% das habitações, ou perto de 90%, das habitações das pessoas, são compradas. E muitas vezes são compradas porque as pessoas fazem esta conta e comparam prestação ao banco versus renda. E, à partida, tendencialmente a prestação ao banco é mais baixa. E o que as pessoas esquecem é tudo o resto que estávamos a falar há pouco. Seguros, impostos, manutenção, condomínio e tudo o resto. E por isso não é uma comparação minimamente justa nós compararmos renda com prestação. Se compararmos renda com prestação, mais seguro, mais condomínio, mais tudo, aí sim é uma proposta, uma comparação justa que podemos fazer e podemos tomar uma decisão melhor informada financeiramente falando, porque obviamente a parte, por exemplo, da flexibilidade, da rapidez, dos custos iniciais, isso mantém-se tal e qual como eu disse logo no início. Agora, na questão do fluxo de caixa mensal, aí sim poderemos fazer uma comparação bastante mais justa, ok? Por isso, muita atenção a essas comparações. No final de contas, e acho que isto é importante termos aqui esta noção, o arrendamento não é melhor que a compra, nem a compra é melhor do que o arrendamento. O que nós também sabemos é que, por exemplo, os povos do norte da Europa têm um equilíbrio bastante maior no arrendamento versus casa própria do que os países do sul da Europa. Okay? Há alguns países do norte da Europa, salvo erro, em que chega a ser quase 50-50 em termos de arrendamento e compra. E por isso também mostra que há claramente comportamentos bastante diferentes e claro que o mercado também é bastante diferente e que se calhar possibilita isso. Agora, ficamos sempre naquela questão, como se costuma dizer, da pescadinha e rabo na boca, ou o que é que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Será que não há mercado de arrendamento porque não há pessoas interessadas em arrendar, ou não há pessoas interessadas em arrendar porque não há mercado de arrendamento? Esta é a questão. Okay? É verdade que as nossas políticas de habitação, as nossas políticas fiscais também não contribuem nada, nada mesmo para que haja um bom mercado de arrendamento, é verdade. Há muitos entraves burocráticos, fiscais, financeiros aos investidores, aos proprietários, aos senhorios e por isso fica muito difícil criar um mercado de arrendamento que seja dinâmico. É verdade que a política social de habitação tem muitas fragilidades e que também deveria ser, obviamente, reforçada para que houvesse mais pessoas a arrendar, mas de outra forma também tenho dúvidas até que ponto é que se houvesse mais mercado de arrendamento, que eventualmente as pessoas estivessem interessadas em arrendar, porque culturalmente, e lá está, não é só Portugal, mas todos os países do sul da Europa acabam por ser muito semelhantes nisto. Culturalmente há sempre esta perspectiva do comprar para mim, comprar porque é meu, não estar a dar dinheiro aos outros, e por isso levanta sempre esta questão do será que se houvesse um mercado de arrendamento mais competitivo, a quantidade de arrendatários seria assim tão maior? Obviamente que haverá sempre arrendatários, estudantes, trabalhadores deslocados, pessoas em início de vida, haverá sempre pessoas que tendencialmente já estão no mercado de arrendamento, continuariam no mercado de arrendamento e continuarão no mercado de arrendamento, na verdade,
mas será que haveria mais pessoas a estabelecerem-se realmente famílias durante 5, 10, 20 anos num contrato de arrendamento e não numa habitação própria? Eu não sei. A verdade e o que é que o grande objetivo deste episódio é desmistificar aqui um bocadinho esta ideia de que comprar é melhor do que arrendar sempre, porque eu acho que não é. Acho que ambos os cenários têm vantagens e desvantagens, ambos funcionam bem para uns casos e menos bem para outros, e compete a cada um de nós pensar sobre isso, pensar o que é que faz sentido e depois tomar as suas decisões completamente informadas. A mensagem deste episódio, tal como eu vos prometi no episódio do relançamento, é sem cortes, não houve um único corte aqui pelo meio, houve aqui uns engasgozinhos, aqui umas coisas que são perfeitamente normais, porque lá está, se nós estivéssemos cara a cara, frente a frente, numa mesa de café, num restaurante a falar, eles também iriam existir, eu também me iria engasgar, também me iria enganar, e o objetivo desta nova temporada, de certa forma, aqui deste meu conteúdo de podcast e de YouTube, é acima de tudo ser o mais autêntico possível, o mais natural possível, e por isso, tal como eu vos prometi no episódio do relançamento, este episódio foi 100% limpo, sem cortes, e por isso espero que tenham gostado desta nova abordagem, espero que tenham gostado deste tema e se tiverem alguma questão sobre comprar ou arrendar casa ou qualquer outro tópico relacionado com o mundo das finanças pessoais, então enviem-me mensagem, visitem o meu site, visitem as minhas redes sociais e eu tenho todo o gosto em vos ajudar. Muito obrigado e até à próxima.